Deus não esquece de você. Parece que Deus está se esquecendo, quando parece que Deus não está agindo, Ele está preparando o tempo certo e a maneira certa de todas as coisas para abençoar a sua vida. Amém? Então, nesse momento, eu quero iniciar essa live da semana compartilhando com você o texto bíblico de hoje, que vai de Gênesis, capítulo 41, do 1 ao 14, é a passagem, né? Não sei se vai dar tempo de ler todo, estudar todo. Nós estamos estudando a porção semanal da Palavra de Deus, a divisão semanal da Palavra de Deus de cada semana. Isso já é a terceira semana que eu estou fazendo isso, e a porção desta semana começa em Gênesis capítulo 41. Amém? Vamos fazer uma oração. Depois dessa oração, eu quero começar a ensinar essa palavra aqui para você, ler com você, estudar com você, orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos, coloco, ó Deus, na tua presença, e eu te peço que o teu Espírito Santo venha conduzir esse tempo em que vamos conversar aqui sobre, ó Deus, esta porção da palavra de Deus separada para essa semana e para hoje. Que o teu Espírito venha falar ao coração de cada pessoa que está assistindo essa live e venha falar ao coração de uma forma poderosa, de uma forma edificante, de uma forma que abençoe profundamente a vida de cada um, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Espírito Santo, tem liberdade de fluir. Espírito de Deus, tem liberdade de fluir, de abençoar, de tocar em cada vida, no nome de Jesus. Vamos ler, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso, o faraó acordou. Que sonho, né? Que sonho aí que teve. Sonho estranho, talvez, né? Teve o faraó. Ele vai continuar. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas, cresceram no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, esse é o sonho do faraó, né? Conhecido, o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois as 7 espigas bonitas, 7 espigas feias, e as 7 feias, magras, aí comiam as 7 gordas, as 7 bonitas. Esse foi o sonho de Faraó, e ele chamou os sábios que não souberam interpretá-lo. Bom, nós entendemos que os sonhos, eles podem ter várias nuances, é preciso ter discernimento espiritual do sonho. O sonho, ele pode ter um mero significado daquele sonho normal, do cérebro se reorganizando à noite, descansando, revisando, né? Há uma explicação de que o cérebro, ele como que reorganiza aquilo que nós passamos durante o dia e define situações, define o que ficará guardado de memória em relação àquilo no inconsciente, enfim, né? Faz o registro. Então, o cérebro vai produzir sonhos, e às vezes sonhamos, e o sonho é algo simplesmente natural. Às vezes a gente come demais, tarde da noite, sonha. Vários fatores. Agora, existem sonhos que podem ser sonhos com um significado. E aqui o faraó teve um sonho e tinha um significado esse sonho. Às vezes o sonho pode ter apenas um sentido opressor, a pessoa pode estar se sentindo oprimida e aquilo se transforma num sonho, que é preciso orar, que é preciso repreender, que é preciso batalhar espiritualmente com relação
a razão daquele sonho. E às vezes o sonho pode ser um sonho de Deus. Às vezes Deus dá o sonho e nesse sonho ele está revelando algo, ele está falando algo. Então por isso a importância do discernimento, de entender se um sonho é só um mero sonho ou se um sonho é um sonho dado por Deus. Então guardar no coração o sonho, orar a respeito, né? Esse é o processo a ser feito. Amém? Eu sei que subiu um joinha aí, mas não aparece, é muito rápido aqui, né? Não sei quem está mandando joinha aí, mas continua mandando. E agradeço pela presença aqui na live. Esse sonho de Faraó, ele chama, e aí que é, né? Ele chama os sábios e os magos do Egito. E o Egito era o nível mais alto, tanto da sabedoria quanto da magia maligna daquela época. E nenhum deles soube interpretá-lo. Deus cegou-os todos do entendimento, porque esse sonho estava reservado para alguém interpretá-lo. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó, quem era esse chefe dos copeiros? Esse chefe dos copeiros, ele tinha estado preso com José, no assunto de José da semana passada. Tinha o copeiro e o padeiro. Os dois estavam presos, acusados por traírem o rei, traírem o faraó. Eles estavam presos, estavam sendo investigados. E naquela noite, dois sonharam. E José interpretou o sonho dos dois, dizendo que o padeiro seria morto e que o copeiro seria restituído à sua função de copeiro. E de fato aconteceu. O padeiro foi condenado à morte por traição ao rei. Enquanto isso, o copeiro foi restituído, foi absolvido e restituído à sua função como copeiro do rei. E aí José disse para o copeiro, quando você estiver lá de volta na tua posição, lembra-te de mim. Porque José estava preso, porque não havia aceitado se deitar, né, se prostituir ou adulterar, melhor dizendo, com a mulher do seu patrão, né, o Potifar, do qual ele tinha sido vendido como escravo. E ele fugiu daquele adultério e a mulher, enraivecida, o acusou de assédio, né? E nessa acusação, ele acabou sendo preso. E agora ele era... Ops, balancei aqui. Ele era preso, mas inocente. Né? Estava preso, mas era inocente. Lá ficou preso e aí aqui passou o tempo. E esse copeiro aparentemente esqueceu de José. Aparentemente esqueceu. Talvez ele tenha esquecido mesmo, talvez ele estava esperando o tempo oportuno. Porque existem coisas a serem faladas no tempo oportuno, né? Não é simplesmente ser faladas. Ele está balançando aqui, né? Tem coisas simplesmente ser faladas. É conseguir falar aquilo que tem que ser falado no tempo oportuno. E como é difícil pra gente, né? Falar as coisas no tempo certo, no tempo oportuno. Graça e paz, pastora Deise, bom dia. Obrigado pela presença aqui na live. E seguindo então essa meditação e essa palavra, então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, faraó ficou irado comigo, irado com seus dois servos, e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. E cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado, ou empalado, conforme a tradução. Olha só aqui, nesse momento em que o copeiro se lembra de José, o copeiro fala de José a Faraó, justamente na necessidade de Faraó, né? Aquela palavra dada no tempo certo, aquela solução dada no tempo exato e necessário.
E ele traz para o faraó quem era José. Eu imagino que ele deve ter falado, né? Tanto que ele nem fala de José como um prisioneiro. Ele fala de José como servo do chefe da guarda. Até porque foi o que José se tornou lá. Ele era um prisioneiro que tinha uma liberdade que os outros prisioneiros não tinham. Ele era o chefe da guarda. Isso num presídio poderia ser até ruim, né? Para a reputação do prisioneiro perante os demais prisioneiros. E aqui, queridos, essa lembrança, né? Como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente ter conexões, como é bom a gente ter relacionamentos, pessoas com quem a gente se conecta, como é bom a gente ter história com pessoas, como é bom a gente ter uma história de pessoas que a gente tem uma aliança de relacionamento, de amizade, e que sabem do comportamento da gente, e que sabem quem a gente é, e que sabem, né? Tive agora, a gente comemorou bodas de prata atrasado, que já são 26 anos, e a gente acabou não comemorando nos 25, agora estamos comemorando atrasado. A gente teve o final de semana e recebemos amigos de mais de 30 anos, amigos com quem a gente caminha junto, amigos. Então, esses relacionamentos fazem com que a gente seja aquela pessoa que pode ser indicada para alguma coisa, que pode ser dito, o fulano, a pessoa pode te ajudar. Então, a gente precisa ser aquela pessoa que tudo que a gente faz, a gente procura deixar um legado de excelência, um legado de coisa boa, não um legado de coisas erradas. Tudo que a gente vai fazer, que a gente vai botar a mão ali, a gente deve deixar uma marca de procurar fazer o melhor, mesmo quando ninguém está vendo. Eu me lembro quando no prédio onde é a nossa igreja hoje, logo que nós mudamos para o prédio, havia um problemão de vazamento de água nos banheiros. Vazava água, brotava água no chão, a gente não sabia o que era. Prédio novo. Aí, tenta descobrir daqui e dali. Eu não sou encanador, eu não entendo dessas coisas, mas comecei a fechar os registros para ver onde parava de vazar água e concluí que o problema realmente era dentro do banheiro masculino. Quando fecha aqui, só é do banheiro masculino que vem esse vazamento. Aí comunicamos o proprietário do prédio, recém-alugado. O proprietário do prédio chamou os encanadores dele lá e eu não estava no dia. Quando eu voltei, eles tinham chegado à conclusão de que o vazamento era no chão embaixo da igreja. Eles cortaram o cano da rua, que vinha água da entrada da rua, né, na entrada, subiram por cima do forro da igreja um cano, para descer lá na parede, na entrada do banheiro dos homens, tiveram que fazer uma caixinha de gesso para esconder aquele cano feio descendo, pintar ali. E aí, para resolver o problema, gastaram muito dinheiro aqui. Resultado, o vazamento continuou. Claro, porque eu que não era encanador já tinha visto onde era, né? Então, o que é você ter pessoas que estão fazendo o seu trabalho relaxadamente, displicentemente. Até que um senhor, seu Ademir, falou assim, eu conheço um cara bom, conheço um cara que resolve isso aí, vou chamar ele. E chamou, amigo dele de antigamente, né, assim, pessoas já com um pouco mais de idade, amigos. Ele veio lá, tal, foi, descobriu. Era um vazamento embaixo de uma das pias, a entrada de água de uma das pias, ou a saída de água de uma das pias do banheiro. Foi aberto ali. Ao abrir, descobriu-se que os encanadores, que eram os mesmos, que tinham feito aquela confusão toda, apenas encaixaram os canos, não vedaram, não soldaram, não colaram os canos devidamente. Então você vê, querido, que aquela pessoa, uma pessoa é conhecida pelo seu trabalho, chama ele que ele resolve. E outra pessoa é conhecida pelo seu trabalho mal feito, em que só aqueles que
pensam em pagar barato, os contratam. Eles os contratam para pagar barato, mas o barato sai caro, porque ele vem ali para consertar o que ele fez errado e ele piora o que ele já fez errado. Enquanto o outro vem ali, objetivamente, resolve, cobra mais caro, mas resolve o teu problema, e você paga uma vez só, e acaba ficando mais barato. É a história do barato sai caro. Então é ter essa história da qual as pessoas possam olhar e dizer: chama o fulano, que o fulano resolve. Chama a fulana, que a fulana é de confiança. Se aconselha com o fulano, se aconselha, vai lá e se aconselha com a fulana. Né? A pastora Daisy, que está aqui assistindo a live, não sei se ainda está, mas... Né? Vai lá com a pastora Daisy, se aconselha, né? Para dar um exemplo assim, pessoa de confiança. Então, essa confiança, essa coisa, a gente tem que construir isso. É dia a dia das nossas vidas, construindo um legado sério de caminhar de forma correta. Vai ter aqueles que, mesmo a gente fazendo isso de forma séria, vão acabar sendo atingidos pela nossa seriedade, pelo nosso compromisso, e não vão gostar de nós, como foi o caso do padeiro que não gostava de José. E ele achou que José tinha interpretado o sonho que ele ia morrer só porque José não gostava dele. E morreu. Mas esse Deus resolve. Deus afasta da vida da gente. Importante é a gente deixar um legado de pessoas para semear, né? Coisas boas, coisas plenas na vida das pessoas. E aí o que aconteceu? O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Que coisa que Deus faz, né? Os nobres, aqueles que se comportam com nobreza no seu dia a dia, aqueles que se comportam alinhados aos princípios bíblicos no seu dia a dia, mesmo quando as coisas estão aparentemente dando tudo errado, como aparentemente estava dando tudo errado para José. Aqueles que se comportam conforme a vontade de Deus, mesmo quando parece que não está valendo a pena, no tempo certo são chamados a comparecer perante os reis. No seu tempo vem a sua exaltação. No seu tempo Deus prepara e dá certo. Porque Deus está trabalhando na vida, tanto da pessoa para prepará-la, quanto nas circunstâncias para conduzi-la ao momento certo. Então José estava lá no calabouço, mas Deus estava preparando ele e estava preparando o momento certo para tirá-lo daquele esconderijo e colocá-lo na evidência. E Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha dentro de nós, nos preparando. Porque todos nós carregamos nossas limitações. Todos nós carregamos nossa história de vida. José era um jovem que carregava uma história de vida, que carregava a traição dos irmãos, a inveja dos irmãos, que carregava uma história e chegou naquele ponto, mas Deus estava trabalhando na vida dele. E quando ele menos esperava, talvez, ele é chamado para comparecer perante o faraó para interpretar o sonho de faraó. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz, Cristiano. Amém. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Abraço para Cristiano, Fábia, para as meninas, né, as filhinhas. O Cristiano estava lá conosco, né, nas bodas, sábado, né? Foi uma alegria, tempo especial, né, que a gente passou junto ali. Um bálsamo, um refrigério de Deus nas nossas almas, né? Obrigado pela presença lá, pelo estar juntos nesse momento. Cristiano, que caminhada aí junto de mais de 17 anos, né, em Carazinho, né? 17 anos juntos aí nessa caminhada, discípulo amado e abençoado. Queridos, então, para eu indo para o final desta meditação, uma outra coisa, e para quem está entrando agora, como Cristiano aqui, explicando que eu estou fazendo lives, meia hora aqui no Face, meia hora lá no Instagram, são públicos diferentes, eu tenho notado, e lendo o texto bíblico que tradicionalmente na história, não só da igreja, na história que vem lá do Antigo Testamento, quando Jesus ia na sinagoga, ele ia ler o texto da semana. Tem uma porção do Pentateuco, junto com uma porção dos outros livros, e depois foi incluída a porção do Novo Testamento de cada semana. E a gente não lê, a gente lê aleatoriamente, cada um faz o seu devocional, mas
quem segue isso, todas as pessoas estão lendo hoje esse texto. E aí eu vim aqui meditar, na verdade é algo que eu não preparo, já faz a terceira semana que eu estou fazendo isso, mas eu não preparo antes, vou ver o que eu vou falar e tal. Às vezes faço alguma anotação rápida, mas não é uma coisa preparada para vir aqui e falar. É uma coisa que Deus está dando na hora aqui. Agora, outra coisa que chama atenção nesse texto aqui, nesse último versículo dessa passagem que a gente vai ler hoje, que é o 14, é que o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear, trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Ele tinha um protocolo, tinha uma maneira como ele deveria se apresentar a faraó. Tinha uma forma da apresentação dele ao faraó. Por que isso? Porque nós temos que entender, sabe? Às vezes a gente não sabe, a gente é aquela pessoa que não discerne os ambientes e os protocolos. E aqui a gente aprende que quando a gente vai comparecer em determinado lugar, a gente tem que pensar qual o protocolo daquele determinado lugar, né? Você vai, por exemplo, comparecer para dar um depoimento, para fazer uma coisa na justiça perante o juiz, você vai com uma roupa adequada para aquele momento. Você vai para a igreja, você vai com a roupa adequada para aquele momento. Provavelmente, se você for na igreja com a roupa que você vai para a piscina ou para a praia, você vai estar inadequado. Se você for para a piscina ou para a praia com a roupa que você vai na igreja, talvez você esteja inadequado também. Tudo tem o seu protocolo, tudo tem a sua maneira, tudo como se chegar nas pessoas. Eu aprendi muito isso, né? Eu tive uma lição sobre isso. Há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, quando meu amigo profeta Arno me convidou para ir num evento lá no Mato Grosso, em Sorriso, nós fomos a Sorriso, fomos a Lucas do Rio Verde. Ele disse, olha, o príncipe, amigo meu, que é o pastor Edivaldo, ele é pastor de uma igreja em Lisboa, Portugal, mas ele é príncipe da família real de Angola. Então ele é um príncipe e é pastor. E ele disse, olha, vai estar o príncipe lá, eu quero te apresentar o príncipe Edivaldo, quero apresentar você para ele, eu quero que você vá lá. E eu disse, olha, pastor Arno, eu não vou, eu tenho compromisso aqui com meu filho tem um jogo de futebol importante ali que ele quer que eu participe, e eu não tenho dinheiro para ir agora para Mato Grosso, comprar passagem assim, para daqui 3 dias estar lá, não dá. E aí ele resolveu tudo, ele conversou com meu filho, ele fez um levantamento de oferta lá para isso, e aí eu não tive como dizer que não, aí eu fui. Cheguei lá, e eu, como é que eu vou dizer assim, aquela coisa de chegar meio tímido, apesar de eu não ser uma pessoa tímida, mas às vezes de chegar com uma postura tímida, num lugar diferente, com pessoas diferentes, e eu cheguei lá, estavam almoçando, na hora que me buscaram no aeroporto, cheguei lá, estavam almoçando, ali na mesa, e aquele homem, príncipe, ele, não, apresento que é apóstolo Egber, ele olhou, continuou comendo. E eu, na hora, me senti assim, sabe quando você se sente assim, recebido de uma forma sem importância nenhuma. E eu pensei, não que eu, né, digamos assim, o importante ali era ele, né? Mas eu pensei isso de lá do Rio Grande do Sul para cá. Para chegar aqui, para conhecer essa pessoa que eu vi que não vai me dar importância nenhuma. Calma que eu não tô falando mal do príncipe, que eu vou terminar essa história, tá? Ele é uma benção, ele é um queridão. E aí, sentamos ali ficamos, almocei, começou o evento, participei. A outra noite fomos jantar. Então, tinha várias mesas, eu sentei lá numa mesa lá, conversando com vários pastores, apóstolos, amigos, fazendo amizades. Conforme o pessoal foi saindo, e aí me chamaram, pastor Arnon, senta aqui com nós, apóstolo, senta aqui com nós, apóstolo Egber e tal. Sentei lá. Estava o príncipe, estava o dono da casa onde nós estávamos, várias pessoas ali. De repente o príncipe olhou para mim e disse, você é apóstolo, né? Sou apóstolo. Ele disse, você sabe que apóstolo é um príncipe? E eu disse, sei, né? Tentando entender onde ele queria chegar, né? Ele disse, sei que apóstolo é um príncipe. Não vou ter tempo para agora explicar porque apóstolo é um príncipe. Mas apóstolo é um príncipe. E ele disse, você sabe que apóstolo é um príncipe, né? Mas ontem você chegou lá naquele almoço
com uma postura de plebeu. Ele tinha razão. E eu já disse, como assim que ele está me falando? Né? Ele disse, você chegou na mesa do príncipe com uma postura de plebeu. E o plebeu senta só uma vez na mesa do príncipe. E como você foi chegando como plebeu, te recebi como plebeu. Então eu quero dizer para você que você é um príncipe, que você deve se posicionar como um príncipe, chega na mesa do príncipe como príncipe. Se você chegar na mesa do príncipe como plebeu, palavras dele, você senta só uma vez na mesa do príncipe. Para você ganhar espaço na mesa do príncipe, você chega na mesa do príncipe como príncipe. E eu aprendi algo ali que eu não sabia. E mais interessante que ele havia recebido de presente um calçado novo ali, muito bonito. E ele tirou os calçados que ele estava usando, um sapato Hugo Boss que ele estava usando. E ele olhou para mim e disse, colocou o calçado novo, né, e disse para mim, e que número você calça? Eu disse, 41. Ele disse, não, na Europa, 43. Então tá aqui. É o número do meu calçado, vou te entregar o sapato do príncipe para você entender que você tem que andar como príncipe e chegar nos lugares como príncipe. Eu tirei, botei o calçado dele, fiquei usando o calçado dele. Então, queridos, esse foi um aprendizado para mim, que conforme a gente chega, a gente tem que chegar na postura do nível daquele lugar. Aprendi isso. Conforme o nível do lugar que você chega no nível daquele lugar. Para a simplicidade, para a nobreza, para a alegria, para a tristeza, no nível daquele lugar. Chega no nível daquele lugar, chega alinhado. E José alinhou-se para se encontrar com o faraó. Foi preparado. A roupa, o cabelo, a barba, tudo alinhado. Alinhado provavelmente também a um egípcio, porque era no ambiente egípcio que ele estava. E aí ele se alinhou ao egípcio para poder se alinhar àquele ambiente, para ele poder chegar lá e estar diante de Faraó. Algumas meditações de hoje são essas. O texto parece que fica inacabado, porque amanhã a gente vai continuar falando. Amanhã a gente vai ver como, no versículo de número 15 em diante, como José interpretou o sonho do faraó e o que foi acontecendo a partir disso. Quero orar com você. Se alguém tem algum pedido de oração, pode escrever aí. E depois, se você quiser compartilhar também essa live com alguém que precisa aprender e ouvir essa palavra, faça isso. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por cada pessoa que está assistindo essa live, tanto, ó Deus, ao vivo, quanto, ó Deus, na gravação que vai ficar aqui no Facebook, que o Senhor esteja cobrindo com a sua bênção e com a sua direção. Se alguém está se sentindo esquecido pelo Senhor, deixado lá no calabouço pelo Senhor, como se Deus não estivesse agindo na sua situação, que, ó Deus, ele agora esteja fortalecido, renove a sua fé, renove a sua esperança, e que o Senhor esteja trazendo, ó Deus amado, a realidade, ó Deus, todos os sonhos e projetos que o Senhor tem colocado no coração do teu filho, assim como o Senhor começou a trazer a realidade, os sonhos que o Senhor tinha colocado no coração de José, assim como o Senhor tirou do calabouço direto para a presença do faraó, para a presença do rei, que assim também, ó Deus, o Senhor vai colocar a sua mão sobre o teu filho, tirando ele de situações, ó Deus amado, que tem entristecido o seu coração, a tua filha tem entristecido o coração dela, e colocando, ó Pai, num novo nível, num nível inesperado de bênção, de alegria e de vitória, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amanhã continuamos conversando e meditando na palavra. Espero que esteja sendo edificante para você esse tempo, tá bom? Deus abençoe. Beijão no coração. Tchau, tchau.